Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma vez, vida e ensinos de Jesus com o Pastor Vina. Vai ser mais uma noite maravilhosa, porque é sempre bom estudarmos sobre Cristo Jesus. Chama quem está perto de você, senta aí, computador, celular, eu não sei aonde você está acompanhando, mas que bom que você está aqui. É muito bom mesmo, mais uma vez ao vivo, aprendemos sobre o Mestre dos Mestres. Mas antes, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado mesmo por este momento tão maravilhoso, onde vamos aprender um pouco mais sobre o Teu Filho Jesus, a sua vida e os seus ensinamentos. Esteja conosco, abra o nosso coração para essas verdades maravilhosas e que a gente termine isso muito melhores do que nós estamos agora, em nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, professor Sandro, muito obrigado por essa oração maravilhosa e que bom que a gente está tendo você aqui de novo. Amigos, pais, alunos, que bom tê-los aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que fala um pouquinho aí sobre Percy Jackson, um caçador de raios e várias outras coisas. A gente vai mesclar aí, muito interessante, a gente vai trabalhar aí também com mitologia grega. O que isso tem a ver com a Bíblia? E mais interessante de tudo isso é a gente saber uma única coisa, que se existem histórias que são mitológicas, que são parábolas, a gente tem que conhecer a verdade, para que essas parábolas nos guiem até a verdade. Esse sempre foi o objetivo de Deus. E hoje Jesus ao lado das pessoas. Você que ganhou esse livro, você sabe do que a gente está falando, é um capítulo desse livro que fala que Jesus agora é Emmanuel, Deus conosco, presente nesse momento tão maravilhoso que é a vinda de Jesus aqui à Terra. Vamos então para o próximo momento, onde a gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre Percy Jackson. Percy Jackson, Caçador de Raios. É um filme muito conhecido por muitas pessoas, também é um livro que foi escrito. O autor tinha essa ideia de mostrar um pouquinho da mitologia com a realidade do que acontecia. Muitas pessoas buscam respostas nas estrelas, nas mitologias, muitos precisam de heróis e muitos precisam de contos ou parábolas para entender as grandes verdades, as complexidades de um Criador. Jesus sabia disso. E aí eu te convido a você ir comigo para a Bíblia. Deus nos enviou uma revelação, que é Cristo Jesus, e queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 13, o versículo 13, e a gente vai até o 17, que diz assim, ó: essa é a razão que eu lhes falo em parábolas. Eles olham sem ver e escutam sem ouvir ou entender. Jesus já começa aqui com um enigma, né? E é impressionante como o enigma mexe com as pessoas. A gente gosta de ver alguma informação e tentar descobrir o segredo, o que é que aquilo quer dizer. E Jesus já começa dizendo para as pessoas: eu falo por parábolas, eu falo por enigmas, eu conto algumas mitologias para apontar vocês para o céu, para apontar vocês para a verdade. Às vezes a gente precisa ouvir uma história, uma ilustração para a gente entender algo bem complexo e importante para a nossa vida. É por isso que Jesus, sabendo disso, ele conta em parábolas. E olha que interessante que ele diz. Ele diz mais: isto é, se cumpre a profecia de Yeshua, que quer dizer, vocês sempre ouviram, mas nunca entenderam. Ainda que vejam, jamais perceberão, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Com os seus ouvidos quase não ouvem, e os seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, e muito menos entendam com o coração, e façam Deus para que que possam eles orar a Deus para que eu os cure. Olha que impressionante, se a gente não conhece a verdade, se a gente não tem ouvido para ouvir, se a gente não está conseguindo enxergar, se a gente não está entendendo com o coração, que é uma figura de linguagem, a gente não vai conseguir encontrar Deus para pedir para que Ele nos cure. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia. Quando a gente olha para Percy Jackson, a gente começa a ver toda aquela história, todos os relatos, e a gente percebe uma coisa bem interessante. Percy Jackson tem um momento muito marcante desse filme. Quando começa, ele tem uma cena épica, que o Deus, com letra menor, que é uma mitologia, Deus Dionísio, que é o Deus do vinho, ele vai pôr o vinho no copo e aí transforma em água.
E nesse momento Dionísio reclama. Ele olha para o céu e fala: Zeus, que é um deus mitológico, ele diz: Zeus, esse milagre é ruim. Milagre bom é o dos cristãos. Isso sim é um Deus de verdade. Transformou água em vinho. Quando a gente fala desse relato, você vai encontrar esse relato em João 2,8, que é conhecido como a festa de Caná de Galil, que quer dizer festa de Caná da Galileia. E olha que interessante. Vamos para o texto. João 2,8. A história é conhecida, você já conhece. Mas o que chama atenção aqui são alguns detalhes. Por exemplo, 2 dias depois, houve um casamento em Caná de Galil. A mãe de Yeshua, de Jesus, estava ali. Yeshua, Jesus e os Talmidim, que são os discípulos, também haviam sido convidados para o casamento. O vinho acabou. E a mãe de Yeshua lhe disse: eles não têm mais vinho. Yeshua, olhando para sua mãe, responde: mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você? A minha hora ainda não chegou. O vinho tinha um simbolismo muito importante no casamento para trazer alegria para a festa. Jesus também, ele simboliza o vinho, quando você toma a Santa Ceia, o sangue de Cristo purifica a nossa vida e isso traz alegria. Jesus está dizendo para a mãe: ainda não chegou minha hora. Isso era uma parábola bem importante, para que ela pudesse entender que tinha uma coisa ali acontecendo, mas que ainda não era o momento de Jesus se apresentar como sendo Deus. Mas Jesus, ele vai além. Ele percebe que a mãe não entendeu direito, mas que ela queria que o milagre acontecesse. E Jesus, então, deixa com que ela pense um pouco, mas ela toma uma decisão. E ela vai até os servos e diz assim: façam tudo o que ele lhes disser. Então Jesus, quando vê isso, e os servos vêm e perguntam: o que é para a gente fazer? Jesus diz: faz o seguinte, enche esses cantis aí, ou esses potes de água, que eram potes de pedras, que podiam ter de 75 até 114 litros. E Yeshua disse: encham agora um copo e leve lá pro responsável da festa, o prova os vinhos, né? E interessante, que eles pegam água e quando eles saem, eles estão com um copo de vinho, né? Ou de suco de uva, não fermentado. E aí tá a festa. Quando chega, entrega pro provador, né? Para o especialista, ele sente o cheiro, ele prova e ele diz pro noivo, o dono da festa: cara, você é totalmente diferente das pessoas. Todo mundo serve o vinho bom no começo, quando as pessoas ficam mais felizes, já beberam bastante, aí o vinho ruim você serve. Você fez o contrário. Você começou com o vinho ruim e deixou o bom para o final. Isso é muito importante a gente entender. Jesus ali deixou uma parábola clara, que o melhor ainda está por vir. Se a gente está passando por momentos de dificuldade, se a gente está passando por momentos onde a gente não entende muita coisa, calma, que o melhor está por vir. O melhor está por vir da festa que Jesus prometeu para nós, aonde não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai ter morte e ninguém vai estar chorando por alguma perda. Vai ser tão lindo que nem o pecado mais existirá e Deus mesmo enxugará do nosso rosto a lágrima. Essa festa está prometida. Mas antes disso a gente tem que entender mais algumas coisas, que tem uma relação muito importante com Percy Jackson, com mitologia grega e com Jesus. Você tem que entender tudo isso porque ele vivia ali nesse meio e ali era muito influenciado pelos romanos, era muito influenciado futuramente pela Grécia. Então tudo isso a gente tem que ter em mente para entender. Olha que interessante, muito intrigante. Existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas tem uma trindade também do Olimpo, conhecida como Deus Zeus, Mercúrio e Poseidon. O que chama atenção é que tem até um livro bem interessante que fala sobre isso para a gente pequena e para a gente grande entender. Quem são os deuses do Olimpo? Tudo isso são mitologias que apontam para uma verdade. Presta atenção. Por exemplo, Zeus. Quem é Zeus? Zeus é o Deus todo-poderoso, onipotente, desconhecido. Ele tem uma fisionomia de cara branca, mas os olhos com fogo, muito parecido com a descrição que traz no livro de Apocalipse sobre Deus. Deus que a gente conhece, que é o Eu Sou. Quando você começa a olhar para ele, você começa a entender que talvez uma história contada para apontar para uma verdade. Outra coisa interessante, Mercúrio é conhecido como o deus dos ladrões. Também é conhecido como o deus que faz intercessão entre os humanos e os deuses. É ele que intercede, é ele que faz a ligação. Outra coisa interessante de Mercúrio, ou também conhecido como Hermes, ele faz ali
algo muito, muito importante. Como ele vem para estar junto dos humanos, ele acaba tendo uma forma humana. E ele é conhecido como a revelação de Deus ou dos deuses para os homens. Muito parecido com a história de Jesus. Jesus vem à Terra para ser a revelação de Deus para nós e revelar qual era o principal objetivo de Deus. Porque Deus amou todo mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito importante você entender isso. Por quê? Logo no começo você vai ver que Poseidon é o deus das águas. Quando o deus Poseidon está agindo, as águas se movem. E quando você vai para a Bíblia, você vê que o Espírito Santo age através das águas. Por isso a gente é batizado em água. Por isso, no princípio, existia a terra, que era sem forma e vazia, um lugar especial por Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Ele movimentava as águas. Movimentar a água é a ação do Espírito de Deus. Você viu quanta coisa igual? Só mudou os nomes. E quem sabe esses nomes sejam como você que nasce aqui no Brasil e tem o nome de José, e você vai para os Estados Unidos e vão te chamar de John. E se você vai para qualquer outro lugar que fale espanhol, vão te chamar de Juan. Olha que interessante, é a mesma pessoa com 3 nomes diferentes. Eu usei só um exemplo para você entender que muitas das vezes quando a gente está ouvindo uma história, é uma história fictícia, é uma história mitológica, mas ela aponta para uma história verdadeira. Nada se cria, tudo se copia. Isso é importante. O único Criador é Deus. E tudo se copia de Deus. Outra coisa intrigante nessa história, Percy Jackson, logo no começo da história dele, ele diz o seguinte, que eram 3 irmãos que eram a trindade do Olimpo. E a expressão 3 irmãos, a melhor tradução dela é que não eram 3 irmãos por ser irmãos, mas sim por ser iguais. E isso faz a gente pensar que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são 3 deuses que são um só e que são iguais. Não existe diferença entre eles. Eles têm a mesma função de salvar o ser humano, de cuidar da gente, de nos abençoar, de fazer de nós pessoas felizes, dignas do reino do céu. Mas vamos por algo mais importante. Passa aqui mais uma vez. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente começa a olhar para a história da mitologia, a gente começa a achar que não tem muito a ver com a Bíblia, mas eu vou te mostrar que tem muita coisa a ver. Por exemplo, Órion, Ireus e Abraão. O que isso tem a ver? Presta atenção. Órion era filho de um pastor de ovelhas chamado Ireus, que era viúvo e ele não podia ter filhos. Isso quer dizer que depois ele teve Órion, que é filho dele. No texto você vai entender isso. Olha que interessante. Ele recebe a visita de 3 deuses: Zeus, Poseidon e Mercúrio. E foi hospitaleiro mesmo sem saber quem eles eram. E por isso os deuses disseram que ele podia pedir qualquer coisa que eles quisessem. Então eles atenderam. E ele pediu o quê? Filho. Olha que interessante, essa história está na Bíblia em Gênesis 18, 2 a 10. E é a história de Abraão, que ele não podia ter filhos, ele recebe a visita de 3 deuses, e é muito interessante. Vamos para o texto. Se você me acompanhar em Gênesis 18, o verso 2 ao 16, perdão, até o 10, a gente não vai ler todo, mas eu vou ler só uma partezinha. E Adonai, que significa Deus, que é a Trindade, apareceu a Abrão, que é Abraão, junto dos carvalhos de Mamre, que é um local onde ele estava. Enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia, ele ergueu os olhos e observou ali diante dele encontrava-se 3 homens. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-los, prostrou-se diante deles, colocou o rosto na terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permita-me que entregar a vocês um pouco de água, para que lave os seus pés. Então descansem à sombra da árvore. Olha que interessante. E eles entraram um pouco e comeram pão. Pelo fato de terem chegado até esse servo, eles refrescaram-se, continuaram e falaram: Muito bem. Eles responderam: Faça o que você quiser. Ele é hospitaleiro, ele recebe ali os 3 deuses sem saber que são 3 deuses e ele trata eles bem. Dá comida, mata um novilho e o texto aqui continua dizendo, assa, enquanto isso o novilho está assando, ele entrega pão, água, uma água para lavar os pés, já que aquilo era um lugar tão quente e por você suar, transpirar, talvez os seus pés ficassem ali sujos. E o que você mais quisesse era só tomar um banho. Já viu quando você faz uma viagem? Eu lembro quando eu fiz uma viagem em 1997. Nossa, faz tempo, né? No século passado. Mas olha que interessante, a gente foi fazer uma viagem no deserto, lá no Chile.
Deserto do Atacama, e a gente pegou um carro e começou a viajar. Um dia quase inteiro no deserto, muito calor, o ar-condicionado ligado, mas parecia que não dava conta, e a gente transpirava, e estava tão cansado que a gente parou um momento no meio do deserto e falou, eu só quero correr descalço, e a gente fez a maior loucura de querer correr na areia descalço. Queimou tudo o pé, voltou pro carro, rapidamente falou, isso aqui não vai dar certo, vamos entrar no carro e vamos embora o mais rápido possível. E a gente foi seguindo viagem. No final, já do dia, começando a escurecer, começou a esfriar demais, e a gente teve que desligar o ar-condicionado e ligar o ar quente. O deserto é impressionante, o momento é quente pra caramba, e o momento é frio, frio demais. E aí chegou um momento, tá tão frio, que a gente estava se sentindo imundo, porque a gente tinha suado um monte e precisava de um banho, só que não tinha nenhum lugar pra gente tomar banho. E a gente ali, dormindo, sonhando com um banho. Só algo que pudesse nos limpar, que pudesse nos purificar. Agora, nesse momento, eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. A gente preparou um vídeo bem legal, que fala exatamente disso. O que a gente está acreditando? Será que a gente precisa de coisas para acreditar em Deus? Ou será que a gente só precisa ouvir da verdade? Será que é importante a gente ouvir isso? Será que a gente precisa realmente ter uma história, um conto fictício? Ou a gente pode estudar isso na palavra e começar a ter fé? Nesse momento, convido vocês a prestar atenção nesse vídeo, na letra. Em seguida a gente volta para falar um pouquinho mais de Jesus. Muitos acreditam em vãs superstições, buscam nas estrelas respostas encontrar. Mas eu sei que a verdade brilha mais do que o sol. Só em ti eu posso confiar. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se todos te olvidarem, creio em ti, Senhor. Mesmo que a luz do sol se apague, se a mentira prosperar, creio em ti, creio em ti, Senhor. Há pessoas que acreditam que a ciência e a razão não precisam de um Deus para a vida explicar. Mas em toda a natureza vejo o toque de tuas mãos. Tu és meu Deus, meu Pai, meu Criador. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, todos te olvidarem, creio em ti, Senhor. Mesmo que a luz do sol se apague, se a mentira prosperar, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Senhor. Mesmo que outros rejeitem as provas, minha vida vai mostrar que eu creio em ti, Senhor. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se
Deus sempre presente. Creio em Ti. Que essa seja sempre a nossa resposta. E quão bom a gente saber que tem pessoas que acreditam e pensam diferente da gente. Mas Deus pensa igual de cada um de nós. Cada um de nós, nas nossas incertezas, nossas crenças. Ele usa até crenças nossas para se apresentar para nós. Através de uma mitologia ou através de um conto, uma parábola. Até coisas que não existem, fictícias, para apontar para algo que vai nos salvar. Sabe, muitas pessoas já ouviram falar sobre Zeus, que é um deus que foi criado como uma mitologia. Mas que com certeza, talvez eles não estavam falando de um ser criado, mas talvez estavam falando do Deus Todo-Poderoso. Talvez a expressão deles era para dizer que existe sim um Deus e que eles não sabem o nome. E que eles dão o nome de Zeus. Talvez seja apenas isso. Porque o Deus eu sou, ele não tem um nome, né? Nosso Deus, ele é um Deus que ele não precisa de nome porque ele é. Ele se apresenta. Quando ele pergunta o nome, ele diz, eu sou. Eu não preciso de um nome para ser. Eu sou essência. E ele é a essência do amor. Por isso quem não ama, não conhece a Deus. A gente já falou sobre isso. E agora sim, um Deus presente. E quando você vai no livro de João, João apresenta isso. No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem pós mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João Batista estava abrindo o caminho para Jesus. E ele diz, ele está em nosso meio, a gente nem sabe quem é. Deus se apresenta para nós de várias formas. Ele se apresenta em filmes, ele se apresenta em, quem sabe, uma propaganda de televisão, ele se apresenta às vezes como uma buzina, às vezes se apresenta como um carteiro, como um cachorro quando ladra. E faz a gente despertar que algumas coisas a gente precisa ter cuidado. Que talvez a gente ande distraído e quem sabe se alguém não chamar atenção a gente vai acabar caindo no buraco e se perdendo. Talvez a gente ainda não encontrou Jesus, porque a gente só está preocupado com a gente. Jesus falou que quem tentar salvar sua vida iria perder, mas que quem perdesse salvando os outros iria encontrar. Porque Ele é a vida, Ele devolveria pra gente. Sabe, muitas vezes Deus está entre nós e a gente nem está percebendo. Porque a gente está tão preocupado com cada um de nós mesmos, com as nossas vidas, com os nossos problemas, com os nossos pedidos. Mas nos esquecemos de que mais do que tudo, que vale a pena é conviver com Cristo. É compartilhar com as pessoas aquilo que você tem de melhor, que é o Cristo vivo. Quando você olha para Romanos, Paulo então expressa isso de uma forma bem clara. Ele diz assim, eu, Deus, fui achado por aqueles que não me procuravam. Eu apareci, aqueles que não perguntavam por mim. Você, quem sabe, não acredita em mitologia, mas às vezes tem pessoas que acreditam em mitologia e encontram Deus através dessa história. Ou de um filme, onde o Deus que eles acreditam fala assim, ei, o Deus de verdade não é Zeus. O Deus de verdade é o Deus dos cristãos. Você já pensou que talvez, quem sabe, alguém quis usar isso como uma outra ideia, mas Deus tem mais poder do que as forças do mal? Muitas vezes, quando o mal tenta fazer alguma coisa diferente, Deus tem mais poder. E Ele reverte. Ele faz a conversão. O que era mal em algo maravilhoso. As pessoas que não buscam Deus encontram em mim e você. Por isso é importante que você saiba da verdade. Que você conheça a palavra de Deus. Ela seja o seu livro de cabeceira. A gente ganhou um livro maravilhoso que a gente está lendo e junto dele a Bíblia. A gente está fazendo esse link para que você possa aproveitar o seu presente, que foi maravilhoso, mas que você conheça da palavra de Deus o que é verdade. Para que ninguém te engane. Porque se Deus está aqui, a gente tem que saber onde Ele está. E Ele diz, conhecerão pelo amor. Vão reconhecer em você que você é cristão pelo amor que você tem nas pessoas. Querendo ou não, somos um exemplo. E tudo foi por amor. Tudo foi por você e foi por mim. Os nossos pecados nos afastaram de Deus. Paulo mesmo diz, todos nós estamos destituídos da glória do Pai. Isso é conhecido como imago Dei, ou imagem de Deus, no latim, que quer dizer nós perdemos a imagem de Deus, nós perdemos a semelhança com Deus. Já viu quando tem um bebezinho pequeno e você olha para ele e você diz, é a cara do pai, ou é a cara da mãe? Isso é muito legal porque essa imagem é a imago Dei, é a imagem de Deus, a perfeição que Deus criou todas as coisas. Tem gente querendo tirar isso da gente. Não permita que a mentira te engane. Use da verdade. Deus é o único Criador, o único digno de oração, é o único digno do teu respeito, da sua aceitação. Não perca a oportunidade de falar para as pessoas que Deus é o seu Criador, porque eu vou falar que é o meu.
Jesus, diferente de Percy Jackson, que usa muita magia, que usa muitos efeitos, Deus, ele tem feito da nossa vida um copo de água limpa, mas a gente, pelos pecados que cada vez são lançados em nossa vida, nós acabamos escurecendo. E a nossa vida vai se tornando assim, escura, pelo pecado. A gente começou o vídeo de chamada assim, com vinho, e a gente transformou a água em vinho. Talvez a tua vida com a minha esteja assim, ó, um pouquinho suja. Que a gente precisa ter um encontro com Jesus. Que a gente precisa transformar isso aqui como era antes. Jesus diz que se você aceitá-lo, ele vai transformar o nosso pecado que está assim vermelho como carmesim, ou um vermelho cor de sangue. De novo, aquilo que a gente era, branco como a neve. E aqui para você entender melhor, eu vou usar essa água como se fosse Jesus entrando na nossa vida. E agora sim, você vê que vai clareando aos poucos, até o momento em que o pecado se separa. Então a nossa vida volta a ser o que era antes. Até a gente cometer de novo um pecado. Mas hoje eu queria que você soubesse que Deus está limpando a sua vida por amor a você. E Ele não quer que você esqueça disso. Você é a pessoa mais importante para Jesus e para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Na próxima quarta-feira, não perde, 19 horas. Conto com vocês. Obrigado, foi muito da hora estar com vocês. E se você tiver pergunta, escreve no chat ou entre em contato com a gente na escola. Pode ligar, pode mandar mensagem no Facebook. A gente está à disposição. Tem o Instagram também da escola. A gente está aqui para atender vocês. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima semana. Mas antes disso, feche seus olhos e vamos orar. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse estudo. A Tua palavra é a nossa vida, porque confiamos em Ti. É a Tua palavra que nos liberta. Por isso hoje, se temos pecados, nos perdoe. Transforma a nossa vida em algo belo de novo. Que as pessoas vejam em nós Deus, Jesus, Espírito Santo, agindo de uma forma clara. Nos devolva a Imago Dei, a Tua imagem. Usa-nos, Senhor, para levar o Teu Evangelho. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e clamamos amanhã um dia maravilhoso, que é feriado, para a gente descansar, mas ter um momento de reencontro contigo. Protege a nossa família, nos dá a Tua proteção, a Tua paz, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, amo vocês! Muitos acreditam em vãs superstições, buscam nas estrelas respostas encontrar. Mas eu sei que a verdade brilha mais do que o sol. Só em Ti eu posso confiar. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, se todos te olvidarem, creio em Ti, Senhor. Mesmo que a luz do sol se apague, se a mentira prosperar, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Senhor. Há pessoas que acreditam que a ciência e a razão não precisam de um Deus para a vida explicar. Mas em toda a natureza vejo o toque de Tuas mãos. Tu és meu Deus, meu Pai, meu Criador. Mesmo que os anjos te reneguem, se o céu azul perder a cor, todos te olvidarem, creio em Ti, Senhor. Mesmo que a luz do sol se apague, se a mentira prosperar, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Senhor. Mesmo que outros rejeitem
provas de que existe um Criador. Minha vida vai mostrar que eu creio em Ti, Senhor. Mesmo cruzando